nós paramos na questão da civilização, e eu disse para vocês que não poderíamos ficar sem ler a questão 793, não é isso? Então, eu vou colocar a questão 793 aqui, para a gente ler, e aí eu quero dizer para vocês que hoje é dia de prova, tá bom? Então, hoje é dia de prova, tem prova marcada, é prova surpresa. Eu não avisei nada para vocês, porque não podia deixar vocês se prepararem, tá? Então, vai ser prova surpresa. Eu tenho aqui uma perguntinha para fazer, e aí eu mesmo vou escolher para quem que eu faço a pergunta, tá? Quem lê para nós? Vamos lá? Eu posso ler. Por favor. Questão 793. Através de que sinais pode-se reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vos alojai e vos vestis melhor do que os selvagens, mas só tereis verdadeiramente o direito de vos considerar civilizado quando tiverdes banido da vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá sereis apenas povos instruídos, tendo percorrido somente a primeira fase da civilização. Ok, o comentário nós vamos ler em seguida, tá, Lucia? Muito obrigado. Eu vou fazer a pergunta em aberto, tá? O Alfonso já respondeu uma pergunta parecida. O Alfonso, eu vi que você acabou de entrar. Alfonso, você está proibido de responder, porque você já respondeu uma parecida, então você já sabe a resposta. Os demais estão livres para comentarem se quiserem, porque eu não me lembro de vocês terem respondido a questão assim. O que tem nessa resposta? Eu acho linda. Quero primeiro dizer, gente, que eu acho uma das melhores respostas do Livro dos Espíritos, tá? Eu acho essa resposta extraordinária. Eu uso ela em palestra, tudo quanto é canto onde eu vou, tá? Então, agora, eu faço uma ressalva. E onde é que essa ressalva é cabível aqui nessa questão? Essa é a minha pergunta. Maria de Lourdes, arrisca. Olha, eu acho que você estava falando com relação a porque vos alojais e vos vestes melhor do que os selvagens. Exatamente. E o que está de errado nisso, Maria de Lourdes? Os selvagens. Por que está errado? Olha, é porque os selvagens eles são mais civilizados que nós. Bom, aí eu já não sei também, né? Não, se for considerar o que você considera como selvagem naquela época, selvagem seria os indígenas, não é? Uhum. Então, então eu creio os indígenas são mais civilizados. Tá. Eu vou considerar até aqui, tá? Assim, eu não vou dizer que eles, não vou concordar com você que eles são mais civilizados, tá, Maria de Lourdes? Mas eu vou dizer que não se pode comparar duas sociedades dessa maneira. Porque o que que é a civilização, né? E aí a gente, de novo, volta àquele ponto que a gente discutiu já no encontro passado. A gente não tem como afirmar que os europeus eram mais civilizados porque tinham armas melhores, porque matavam com mais facilidade, né? E porque tinham navios que percorriam distância maior, né? Então, assim, mas aí eu vou fechar inteiramente com você. Então, nós não podemos considerar que os selvagens são menos civilizados também que os europeus, né? Por quê? Exatamente porque faltam elementos de comparação. A gente teve esse bate-papo com a Nadir, ela apontou essa questão lá atrás numa outra pergunta, né? E aí, eu até brinquei com a Nadir na época, seja bem-vinda, Nadir, vi que você acabou de chegar, a gente está falando mal de você aqui, você chegou na hora, né? É, o, Putz, o dia que a Nadir comentou assim que os portugueses chegaram aqui e viram o pessoal, os indígenas nus. E eu falei, como nus? Né? E aí a Nadir, mas eles não estavam nus, né, Nadir? Lembra? Aí eu falei, não, eles estavam muito bem vestidos, com cocares, é, com brincos, com penas enfeitando a cabeça, os cabelos, com penas enfeitando os braços, pintura no corpo, no rosto, né? Aí ela falou uhum, assim, aí eu ainda brinquei com ela. O problema é que os portugueses vestiam do pescoço para baixo e os indígenas se vestiam do pescoço para cima. Mera questão de hábito, nada mais, né? Os indígenas ficarem calor, né? nus, exatamente. Os indígenas ficarem nus, todo mundo na frente uns dos outros, para eles isso não tinha nenhum problema. Já para os europeus isso era um absurdo, né? Então É, assim, então quer dizer, são valores, são culturas diferentes,
mas esse ponto aqui, dizer que alguém se veste melhor que o outro, que o indiano se veste melhor que o chinês, que o africano se veste melhor do que o americano, sabe? Então, esse ponto aqui a gente tem que ter cuidado. Aí eu vou pôr mais uma pergunta para vocês. O que vocês colocariam no lugar dessa afirmação? Antes disso, posso dar Vai lá, minha opinião? Alfonso. Agora você pode, Alfonso. Eu acho que ele foi até feliz dele colocar somente essas questões de costumes superficiais: instalação, casa e vestimenta. Tá? Seria muito pior se ele tivesse falado de sabedoria, de consciência, tá? Eu acho que ele foi muito feliz em fazer uma comparação entre povos, preso a essa questão superficial, que era o entendimento Da dele na época. época, Exatamente. sem maior problema. Tá? Uhum. Concordo contigo que temos que tomar um pouco de cuidado ao falar isso. Agora, como ele não citou a questão de mais civilizado, né, ele não falou que eram mais civilizados. Ao Não. contrário, ele está chamando a atenção que o exatamente. europeu não é civilizado só porque se veste desse jeito. Exatamente. Tá? Então, Nesse ponto, ele está acho cobertíssimo de razão, né? isso. Eu acho que ele foi muito feliz nessa frase. Pois é, mas agora corrige esse pedaço aqui para mim. Os vestis melhor do que os selvagens. O risco, eu tiraria somente o selvagem, porque você se acha se vestir melhor do que outros ou qualquer coisa desse tipo assim, tiraria só a palavra selvagem para evitar o mimimi de muita gente. Tá, eu vou mostrar para vocês o que eu coloquei. Ah, Silvia, fala, Silvia. Ô, Silvia, seja bem-vinda, não tinha visto você. Silvia, que substituição você faria nisso aqui, hein? Que Olha, troca eu você acho faria? que eu deixaria o que ele falou, só que eu colocaria, porque achais que onde vocês se alojam, o que vocês vestem é melhor do que os selvagens, onde os selvagens se alojam e se vestem. Eu Você só acha trocaria, que assim porque tá bom? achar, não, assim Ah, não. porque achais, Eu acho que achais. falta. Entendi. Deve grandes Porque descobertas achais que vos alojais e vestis. porque Interessante. achais que vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Silvia, ó, um beijo. Você Ó, acabou de me dar uma alternativa. eu colocaria, Ah, no lugar fala, de Luzia. selvagem, só melhor que outras civilizações, e acabaria o problema. Ok. A solução que eu achei, que eu tenho usado sempre que eu vou citar essa questão em palestra, eu coloco assim, olha, porque, deixa eu ver, tirar esse trem que está tampando minha vista aqui, oh meu Deus, A minha também. porque vos alojais e vos vestis de maneira diferente de outros povos. E pronto. Eu sempre Exatamente. tenho colocado isso, né? Agora, eu gostei do achais, né? O achais da Silvia ficou muito interessante, né? E também, né, o fato é que aqui a gente tem que tomar um cuidado com esse ponto, né? Porque há uma valoração aqui da vestimenta e do alojamento e que está associada à ideia de civilização, né? E o espírito, eu gosto muito disso que você falou, viu, Alfonso? O espírito, essa para mim, eu comentei antes de você chegar, que para mim essa é uma das melhores questões do Livro dos Espíritos. Porque aqui o que ela vem dizer aqui, olha, só tereis verdadeiramente direito de vos dizer civilizados quando tiverdes banido da vossa sociedade os vícios que desonram. Gente, esse final aqui é maravilhoso. Esse final aqui é maravilhoso. Eu falo, olha, só por isso aqui a gente já sabe que não pode ter homofobia, não pode ter preconceito racial, não pode achar que pobre é pobre porque é atrasado, não pode, nada disso não pode. Né? Qualquer tipo de preconceito, qualquer, né, coisa que sai de toda a caridade, se a gente mantém isso, a gente só é instruído, porque civilizado não. Eu acho essa resposta maravilhosa. Né? E aí, então, eu quero ler agora... Nós espíritos temos o mau hábito de dizer que é por karma ou é por merecimento. Também é uma situação extremamente contrária a qualquer pensamento moderno. É um preconceito terrível. É um preconceito. Falsa. E além de ser falsa. Tem nome, né, Alfonso? O social, ele é a aporofobia, né? Tem espírita que tem nojo de pobre. Ele vai no pobre para fazer na periferia para fazer caridade só, mas sem envolvimento nenhum. Eu falo assim, olha, então, desculpa, mas não é caridade, né?
Esses dias um colega estava dando um exemplo lá de um centro espírita que faz um trabalho extraordinário, leva um caminhão de coisa e distribui. Olha, me desculpa, eu conheço o trabalho. Eu acho que se aquilo lá for espelho, né, eu não quero para nossa casa aquele modelo. Não é por ali, não é por ali, né? Você chegar assim, tratar todo mundo como meio como animal, né? Jogando as coisas assim, para o povo pegando, feito. Ah, não, aquilo é desumano, desumano. Então, na fraternidade espírita, se a gente tem que ajudar alguém, a gente leva na casa da pessoa. Vai alguém lá, tem um grupo que vai, leva na casa da pessoa, com toda a dignidade, com todo respeito. A pessoa não precisa nem pedir, né? Porque não é por aí, né, gente? Não é por aí. A Lúcia está com a mão erguida. Depois da Lúcia, nós vamos continuar lendo o comentário de Kardec, que é outro, para mim, dos mais brilhantes textos de Kardec em todos os livros dele. Vai lá, Lúcia. Oi, boa noite, Boa pessoal. noite. Então, essa questão, eu sempre costumo falar que caridade, para mim, é cuidar com carinho, né? Não é ficar doando cesta básica, isso, então, que você falou, esse tipo de coisa de caminhão, sabe? Nossa, é um negócio que me dá muita vergonha, muita, né? Então, uma coisa é você assistir, né? Você vê que a família está carente e tal, você conseguir acolher essa família sem ela se sentir é, humilhada, né? Porque a questão é essa, né? As pessoas acham que, ele não tem nada, ele tem obrigação de aceitar isso com muita gratidão. Tem gente que fala isso, né? Que você Tem, ouve, exatamente. exatamente, você vai dar, ainda quer que o outro quase que te endeuse, né? Nossa, isso me dá uma raiva, da vontade Ok, vamos lá então. Então é Vamos lá. isso que eu queria colocar. Perfeito. Vamos continuar então aqui com nossa questão. Vamos ler o comentário de Kardec, a questão 793, que é também excelente, eu acho ele maravilhoso. É algo para a gente usar onde a gente puder. Quem estava lendo era a Luzia. Eu, Continua, Luzia. né? A, a civilização, como todas as coisas, tem suas gradações. Uma civilização incompleta é um estado de transição que gera males específicos, desconhecido no estado primitivo, mas nem por isso ela deixa de constituir um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar algum dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. Continua? Continua, essa eu quero inteira. De dois povos que tenham chegado ao topo da escala social, só pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção da palavra, aquele em que se encontre menos egoísmo, cobiça e orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência pode se desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento estejam menos enraizados, pois esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, mas para o último, como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco sempre encontra apoio contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, onde existam menos desgraçados e, finalmente, onde todo homem de boa vontade esteja sempre seguro de não lhe faltar o necessário. Quer comentar, Luzia, alguma coisa que você gosta nessa questão, antes de passar para os demais?
O que mais me chamou atenção aqui foi que ele fala, né, das gradações que existem nas sociedades, quer dizer, que são civilizações ainda incompletas, então que uma não se desenvolve, né, junto com a outra, ou na mesma medida que a outra se desenvolve, né? Então, e que os males mesmo, que eu entendo aqui, que os males foi causado pelo próprio homem, né? Só à medida que ele vai se aperfeiçoando, que ele vai cessar os males que ele mesmo causou para si, né? E aí a gente vai ver os males só vão desaparecer se nós olharmos hoje o nosso mundo. Você vê que já lá já falava, nós aqui há tanto tempo falando da mesma coisa, os males, todos os males que a gente vê hoje, só vai cessar com o progresso moral. Então, acho que aqui cada pessoa tem uma responsabilidade, né? Uhum. Eu acho que é isso. Eu Ok, não vejo mais nada de diferente aqui, não. ok. Lúcia, depois Nadir. Então, eu lembrei daquele vídeo, do cachorro de palha, né? Uhum. E foi muito rico aquela aula, né? Então, assim, aqui fica bem claro que a evolução, o progresso não é um progresso individual. O progresso individual é depois do coletivo, né? Então, a sociedade como um todo, ela tem que se engrandecer para que as pessoas também se engrandeçam. Então, essa questão de que cada um vai ter a sua reforma íntima, eu acho que aqui fica claro que não é cada um, que somos todos, né? Todos nós, quando o coletivo progride, aí o individual progride. Não consegue, não é o contrário, que eu acho que é um conceito bem enraizado, né, dentro do meu espírito. Aqui eu achei que ficou claro isso. Bom, Uhum. era isso. Eu queria notar. Posso Obrigado. só fazer um Nadir, comentário para não esquecer antes dela pode? falar? Pode, pode. Eu já enxergo de uma forma diferente. Eu já vejo aqui que ele está falando das civilizações, que o progresso de cada civilização, mas o progresso de cada civilização ele vai se fazer a partir de um aperfeiçoamento moral de cada que faz parte dessa civilização. Das Então, pessoas, você quer dizer? exato. Então, cada pessoa que faz parte de uma civilização, elas vão se aperfeiçoando e aquela civilização, ela progride. Não quer dizer que a outra vai progredir igual, porque vai precisar o quê? Do esforço de cada um. Ok. Eu vou voltar nesse São ponto. maneiras diferentes de É, ver. Agora eu estou até interessada para ver se eu estou pensando. nós vamos voltar nesse Então, ponto. Não vamos fechar. Só um eu queria minutinho, só. Lúcia. Ah, tá bom. Ah, Tati, fala 30 segundos antes de passar para Nadir. Vai. Então, o que eu queria reforçar é que eu acho que ele fala dois povos, ele não fala duas pessoas, dois povos. Então, ele coloca que a consciência coletiva, né, só pode acontecer, a consciência coletiva vai influenciar individualmente em cada um. Então, assim, se você vive vou dar um exemplo aqui, se você vive num lugar, numa democracia plena, as pessoas vão ter muito mais liberdade para discutir, para pensar. Então, isso vai fazer com que essa civilização ali, aquele povo, que vai progredir mais do que um povo que vive numa ditadura, que não pode falar o tempo todo com medo e tal. Eu estou colocando, Ok. estou Aham. só figurando, né, a situação, mas o que eu acho que é interessante é que eu entendi aqui que ficou claro a questão Do coletivo. o progresso é É coletivo. coletivo, né? Tá. Vamos passar para Nadir, depois para Alfonso, e aí eu me inscrevo. Vai lá, Nadir e Alfonso. Primeiro, Nadir. Então, eu entendi nesse texto, achei lindíssimo o que Kardec coloca, e ainda não aconteceu isso que ele colocou, né? Ele não está ainda instalado no mundo essa forma de ver. E como ele
não fala de Marx, mas eu vi muito a preocupação dele com o social, né? Com o social mesmo, né? Então, segundo ele, segundo esse mundo que Kardec sonhava, ainda não chegou na Terra, ainda não chegou em nenhum povo, porque quanto mais adiantado, civilizado uma nação ela ainda é egoísta, ainda pratica muita coisa errada, tipo Estados Unidos, né? Quanto para nós aqui, é o mais civilizado, né? Todo mundo se espelha nele, ele obriga os países a estar na cartilha dele, né? Mas eles não têm essa moral ainda. Então, eu vi no texto uma preocupação social, né? Apesar do Kardec não entrar muito no social, né? Como comunidade, assim, mas ficou muito claro, né? A preocupação do social nesse texto, para mim, na minha visão. Eu acho que sim. Perfeito. Que seria um Ok. mundo melhor, né? O Aqui mundo ele de entra no Kardec é social, né, perfeito. Nadir? Aqui ele entra. Aqui ele entra, né? Entra. Ok. Alfonso, com a palavra. Primeiro, eu discordando um pouco da Nadir, porque eu acho que hoje o Japão é muito mais evoluído do que os Estados Unidos, todas as questões sociais. Os países nórdicos são reconhecidamente, socialmente mais equilibrados do que os Estados Unidos. Então, são países que já passaram pelo período de império e hoje estão mais acalmados, diferente dos Estados Unidos, né, que ele está no ápice do império hoje, que está entrando na fase de decadência do império. Mas isso é outra questão. A questão do progresso, ele é necessário o coletivo, né? Ninguém progride sozinho. A reforma é íntima. Você mudar-se, elevar-se moralmente, depende de si. É lógico que é influenciado por outros, mas depende principalmente da própria pessoa, da vontade. Agora, o progresso, ele depende dos outros. Ninguém faz a caridade se não tiver o outro. Ninguém pratica a caridade se não tiver o outro. Agora, nessa pergunta tem uma casquinha de banana que eu acho que o Kardec escorregou. Na última frase, aquele negócio, na hora de tirar o 10, todos os homens de boa vontade. Ele podia ter deixado esse boa vontade fora, que estaria a frase perfeita. Que todos os homens merecem, devem estar seguros que não lhe falte o necessário. Isso todos. Certo? Não há necessidade de ter boa vontade para ter esse direito. Esse direito é inato. Agora, conseguir exercer esse direito aí depende, sim, da boa vontade, não tanto da pessoa, e sim da comunidade. Acho que Ok. aí é muito mais social do que individual essa boa vontade. Ok, Alfonso, obrigado. E aí eu queria só, cadê a Luzia? Eu não vejo todo mundo. Deixa eu fechar aqui, que aí eu vejo todo mundo. Viu, Luzia? Eu acho que a questão aqui, pegando agora a fala sua e da Lúcia, né? É que a questão nós precisamos entender que ela é dialética. Ela é dialética. Indivíduo e sociedade não são separáveis, como a gente pensa, né? Eu acho interessante isso que você trouxe, Alfonso, a reforma íntima como processo individual, eu vou dizer o autodescobrimento como um processo individual, mas ao mesmo tempo que ele está acontecendo, ele só tem como ser avaliado, medido e saber se ele existe na relação com o outro, né? E essa relação com o outro é o social. Então, quer dizer, social e individual, eles estão intimamente conjugados e não tem como separar um do outro. Então, se nós, como indivíduos, estamos melhorando, a nossa sociedade também, inevitavelmente, tem que estar melhorando. Porque se nós achamos que, como indivíduos, nós estamos ótimos, mas a nossa sociedade está uma porcaria, é sinal que, como indivíduos, nós estamos uma desculpa, né? Então, assim, então, se a gente está achando que nós somos maravilhosos, mas tem gente passando fome no nosso meio, tem gente passando dificuldade, tem gente morando em condições precárias, então nós não somos porcaria nenhuma, né? A gente está com a falsa imagem de nós mesmos.
Então, eu acho interessante a gente ter essa consciência, que indivíduo e sociedade só podem ser pensados nessa conjunção, né? Dialeticamente. Um interfere no outro o tempo todo. A sociedade promove a melhoria dos indivíduos. A sociedade, ela faz com que os indivíduos possam progredir, inclusive espiritualmente, né? Se é uma sociedade organizada, se é uma sociedade harmonizada, se é uma sociedade pacificada, se é uma sociedade que prioriza mais o espiritual do que o material, né? Ela ajuda no progresso individual, no progresso das pessoas. E as pessoas, elas é que vão fazer também o progresso da sociedade na medida que escolhem melhores governantes, na medida que são mais participativos nas demandas sociais, na medida que elas cultivam valores, né? Na medida que eu, Elias, cultivo valores e compartilho esses valores no meu meio, que também ajuda a construir uma sociedade melhor. Então, eu acho isso aqui no livro do Signatis, ele consegue demonstrar isso muito bem, né? O livro dele é excelente, ele trabalha isso muito bem. Não há como separar o processo de crescimento do indivíduo do processo de crescimento da sociedade. Os dois acontecem ao mesmo tempo, juntos, estão imbricados, totalmente imbricados, né? E aí, então, é nesse sentido que a gente precisa, talvez, fazer um pequeno ajuste de olhar, porque na época de Kardec acreditava-se, né, que a sociedade era a soma dos indivíduos, né? Acreditava-se nisso. Sociedade como soma dos indivíduos. E hoje a gente sabe que sociedade não é soma dos indivíduos. Sociedade é um outro processo, né? É um outro processo que acontece de pessoas que atuam em conjunto, né? Então, eu sempre gosto de dar a ideia do linchamento, né? É um caso que aconteceu, é real. Ninguém daquelas pessoas teria coragem de linchar aquele rapaz de 24 anos que apareceu na cidade. Eles só fizeram isso porque estava todo mundo junto, em coletivo, e eles se sentiram empoderados e acharam que realmente era ele que tinha cometido o crime e lincharam o rapaz, né? Depois, só bem depois que foram descobrir que era uma pessoa inocente. Então, assim, talvez se fosse um só, ele ia pegar o cara pelo pescoço e falar, cara, por que você fez isso? O cara ia falar, não, eu não fiz. E talvez ele ouvisse, né? Mas ali aquela multidão, ninguém deu conta de ouvir, ninguém fez nada e mataram o rapaz. Então, assim, o processo social, ele é de natureza coletiva, né? Então, e não há como depois falar, os indivíduos falarem assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu estava junto, né? Mas eu jamais faria isso, mas você estava junto. Então, é interessante a gente perceber como que esses processos estão aqui, ó, somados, eles estão imbricados. E a sociedade, ela não é simplesmente a soma das qualidades, né? Na hora que todo mundo se junta, é capaz de fazer outras coisas. Ou loucuras ou maravilhas, né? Nós estamos vendo lá o Oriente Médio, está o caos, né? E já disseram que o ataque de Israel ao Hezbollah foi ao Irã foi a pior coisa que ele fez, porque despertou o ódio do Oriente Médio inteiro. Então, assim, é perigoso que desenvolva ali um processo coletivo agora muito pior do que o que a gente estava vendo, né? Então, assim, é interessante essa discussão, né? E aí eu gosto demais quando o Kardec vai mostrar o que caracteriza uma sociedade realmente civilizada, né? Essa lista dele, para mim, é maravilhosa. Eu gosto de pegar ela, né? Como é que é mesmo? Mais liberdade de pensamento e de expressão, hábitos mais intelectuais e morais, né? Não tem espaço para egoísmo, para cobiça, para orgulho. Regida pela benevolência e pela generosidade recíprocas, total ausência de preconceitos, né? E onde a justiça seja não tenha distinção entre o rico e o pobre, o forte e o fraco, né? Onde existam menos desgraçados e ninguém tenha receio de passar fome. Eu acho isso maravilhoso, né? Acho isso maravilhoso. Ok? Vamos passar para a próxima? O nosso próximo tópico é progresso na legislação humana, tá? E sobre progresso na legislação humana, nós temos algumas questões que eu pensei, quero ver com vocês, se vocês topam, a gente lê sequenciado, que são poucas, né? Eu pensei a gente ler sequenciado e em seguida a gente discutir, sabe? E ver o que a gente pode pensar a respeito, né? Principalmente, como é que a gente pode analisar nossa situação. É bem curtinho. Deixa eu colocar na tela, que eu acho que vai facilitar, então, e a gente lê juntos. Pode ser assim? Você quer continuar lendo, Luzia? Quer que outra pessoa te ajude? Você que sabe. Você está com a bola na mão.
Eu posso me candidatar? É Anne. Pode? Vai lá, Animari, lê para nós. Progresso da legislação humana. A sociedade poderia ser regida apenas pelas leis naturais, sem a cooperação das leis humanas? Poderia, se as compreendessem bem e se tivessem vontade de praticá-las. Elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências e são-lhe necessárias leis específicas. Ah, tá. 795. Isso. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie, foram os mais fortes que fizeram as leis e fizeram-nas para si. À medida que os homens foram compreendendo melhor a justiça, tornou-se necessário modificá-las. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, que são feitas para todos e que se identificam com a lei natural. Essa parte é muito boa, né? Gosto muito dela. Vai lá. Kardec falando agora. Kardec comentando. A civilização criou para o homem necessidades novas, e essas necessidades são relativas à posição social que ele ocupe. Ele teve que regular os direitos e os deveres dessa posição, através de leis humanas, porém, sob a influência de suas paixões, frequentemente tem criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos apagam os seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável, é mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva, e só ela pode ter consagrado à infância da sociedade o direito do mais forte. É para continuar? Continua. E vocês vão anotando o que quiserem comentar, tá bom? A severidade das leis penais não constitui uma necessidade no estado atual da sociedade. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas, infelizmente. Essas leis se destinam mais a punir o mal, quando este está feito, do que a secar sua fonte. Somente a educação poderá reformar os homens. Então, eles não necessitarão mais de leis tão rigorosas. E a última? 797. Como o homem poderá ser levado a reformar essas leis? Isto acontece naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muito e reformará muito outra. Esperar. Ok. Agora, quem anotou questões que gostaria de destacar nessas 4 questões que a gente leu? Hein? Tópicos, pontos que vocês querem comentar nessas 4 questões que a gente leu? Ah, professor, olha, falando no geral, às vezes eu vou lá junto com meus colegas, vamos assistir uma sessão na Câmara Municipal de São Paulo, de Jesus amado. Jesus amado. É tudo por acordo lá nos bastidores, e aí chega lá na frente, aprova, entendeu? Tudo contra o que as pessoas querem. E pode ver, a nível nacional é a mesma coisa. O povo não opina coisa nenhuma. Veja essa reforma da Previdência. Tudo isso é para tirar direito, entendeu?
É isso que eu queria falar. Do jeito que as coisas estão, aqui no Brasil, pelo menos, Deus do céu. É só isso que eu queria falar. Ok, você chamou atenção para um ponto importante, né? Que a gente não pode idealizar o sistema legal e achar que é só progresso, 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 né, gente? Sistema legal de um país é jogo de força, é disputa. Karl Marx vai dizer que é luta de classes. Tem gente que não gosta dessa palavra luta de classes, mas assim, ó, é uma briga que eu não sei como é que você chama, não. Chama do que você quiser, mas é uma luta de interesses, é uma disputa de interesses, né? Tem gente querendo pegar o direito do outro e tem gente querendo salvar algum direito, né? Lúcia com a palavra e depois Nadir. Então, essa questão de lei, você vê, o apartheid, né? O apartheid Era era lei, legal, era legal, né? A escravidão era legal, era legal. né? Inclusive, também a perseguição ao povo judeu também era legal, né? Os campos de concentração era legal, né? Matar os judeus, isolá-los, né? E tal. Isso estava numa lei, era uma lei. Então, você vê que o fato de estar na lei não quer dizer que seja legal, seja bom, né? Seja que a gente usa o legal como uma coisa positiva. O fato de estar em lei não quer dizer que seja positivo, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso, né? Que nem sempre a lei reflete uma coisa de progresso, né? Uhum. Como aqui coloca, né? Ah, a sociedade estava na barbárie, mas aí depois, pô, né? Piorou em Achar 1940, né, ach- Lúcia? achar que o Holocausto né, é uma coisa, poxa, que bacana, achar que, né, o apartheid, né, era também Uhum. legal. Então, assim, é complicado, né, a gente Ok, vamos aceitar voltar isso. nesse ponto. Esse ponto é importante. Nadir. E ele fala que a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade. E aí eu vi que ele falava da educação. Vejamos, nenhum político, ninguém. É na 796, quando ele fala somente a educação pode reformar os homens, né, não? Exatamente, Isso. exatamente. Uhum. Então, eu não vejo, pelo menos aqui, só falam em querer aumentar a penalidade, em continuar perseguindo o pobre da favela, né? Infelizmente, justiça na lei para o branco e para o rico não tem, só para o pobre. E não lei, né? Então, quando ele fala na educação, isso me chamou a atenção, porque eu acho, e nenhum político em campanha, ele fala em melhorar a educação, e o povo ainda continua votando, acreditando em promessas, em promessas de milagres, né? Eu tenho para mim que se mudasse uma lei obrigando a educação, né? A educação é a única forma de tirar o jovem, o periférico, o pobre, da favela, de dar ele um sonho, de transformar, ao invés de jogar as crianças na mão de criminosos, né? De bandidos, principalmente nas favelas, né? E eu acho que só a educação poderia. E aí, de novo, ele fala como se fosse uma coisa é uma utopia, né? Como se fosse uma coisa próxima daquela época e que não é ainda uma realidade hoje, porque a gente vê tanto crime, tanto. Eles só querem fazer cadeia, eles não querem resolver o problema da educação, que evita ter que construir cadeias, essa é a realidade, né? Uhum. Então, Ok, isso me chamou a atenção. ok. Eu vou fazer uma observação aqui, quero até aproveitar algumas falas de vocês. Aqui, olha, quando ele fala de uma lei natural, né, que poderia ser suficiente para reger a vida humana, esse é um ponto delicado, né? O Alfonso falou ali de quando Kardec tirou nota 10, faltou uma coisinha. Eu acho até que aqui não é nem caso nota 10, não. Eu acho que está nota 10 para a época, mas hoje a gente tem que ter cuidado com essa afirmação, né? Quando essa ideia de que a lei natural bastaria para reger a vida dos homens se todos a seguissem, né? Qual lei natural?
porque a gente já discutiu essa questão de lei natural e a gente sabe que ela tem suas fragilidades, né? A lei natural, se a gente tentar identificar quais seriam as leis naturais aqui no Brasil, aqui na sociedade judaico-cristã, na hora que a gente for lá para a China e for pensar em leis naturais, com certeza vai ter diferença, porque a cultura interfere nessa compreensão, né, do que é natural, do que não é natural. Então, assim, o fato de não existir antropologia na época de Kardec, o fato de não existir uma sociologia, uma ciência política, uma ciência da religião na época de Kardec, fazia com que eles tomassem como referência somente a sociedade europeia, né? Então, isso a gente tem que levar em conta quando a gente está vendo essas questões hoje, tá? A gente não pode deixar de levar isso em conta, né? Eu quero levar, eu vou levantar mais 2 pontos, ô Luzia, e te passo, tá? A outra é a questão de que o progresso é movido pela força das coisas. Essa era uma visão do Hegel, que foi um pouco anterior a Kardec. Ele acreditava mesmo na força da história, né? Que a história é um trator que vai passando por cima e vai fazendo acontecer. O próprio Kardec usa essa imagem, né? Pobres homens que são como um pedregulho colocado na frente da carruagem que o progresso as destroça. Então, essa era a visão hegeliana de progresso, né? E que já foi discutido que ela tem seus limites, porque essa força das coisas parece que não é bem assim. O Karl Marx vai trazer uma contribuição interessante. Essa força das coisas, na verdade, é muito mais o choque de interesses, né? É muito mais a disputa de interesse acirrada. Isso que a Animari falou de ir na Câmara e ver lá a disputa de interesse acontecendo ao vivo e a cores, ela é muito interessante. A gente não pode perder de vista que é dessa disputa que a gente está falando. E que, no nosso caso aqui, ela acontece no âmbito da política, né? Ela acontece no âmbito da política. Tem gente que fala, eu não gosto da política. Tá, se você não gosta, sinto muito. O pessoal está lá discutindo exatamente os seus interesses, interesses dos seus filhos, dos seus netos, né? Então, assim, é bom a gente não perder isso de vista em momento algum, que essa força das coisas que o Kardec falava, usando o Hegel, tem mais a ver com a política, tem mais a ver com a ação política, ação social, com o movimento social, né? Então, é um ponto importante. Luzia, você ia falar e você ergueu a mão depois que eu tinha começado, eu tentei fechar a ideia primeiro para te passar. Continue, depois eu Não, volto. Vai eu ia você. só falar, era exatamente isso, que quando a gente fala aí, olha, ele fala lá que tem leis que já se modificaram, né? E se nós falarmos dessas leis, a gente tem que falar assim, alguém disse aí que é errado o Holocausto, é errado a escravidão, tudo isso é errado hoje, no dia de hoje, pensando assim. Mas eu não sei o que aquela civilização achava ou pensava naquela Na época. época. Para eles podia ser algo muito natural, e era, no estágio que eles se passavam, era algo natural. A mesma coisa que você falou, olha, o próprio Kardec, na questão anterior, ele fala que o progresso é gradativo e é de cada povo. Então, cada um evolui num tempo e de entendimentos diferentes. Então, o entendimento que eu tenho, que nós temos no Brasil de uma lei, não é a mesma que tem em outros países. Então, a gente vê a diferença e a gente não sabe como os povos pensam. Então, no meu entender, eu entendo dessa forma. Já vencemos a escravidão aqui no Brasil? Vencemos. Mas não era natural, na época da escravidão aqui? Por que que todo mundo tinha escravo, então, se não era natural? Se o homem não pensava dessa forma? Hoje ele pergunta aí numa questão, né? Por que que a gente não pode ser regido pela lei natural? Sei lá que lei natural que é essa, que eu também não entendo, que para mim deve ser o que é certo. Então, a lei natural, se eu for pensar assim, eu vou pensar o que é certo para mim, não é para você, não é para Maria de Lourdes, não é para Alfonso. Então, que lei natural é essa que eu tenho que entender? Então, para mim entender essa lei natural, o homem tem que estar muito evoluído para ele entender essa lei que, eu não, que a gente entende hoje. E é humanamente impossível nós não termos lei. Nós não conseguimos nem mesmo, olha, você veja, a gente reclama que nós temos multa de trânsito, que se a gente correr, a gente é multado. Tira a lei de lá para você ver se alguém para de correr. Então, nós precisamos da lei para falar: olha, você não pode correr, porque se você correr, pode acontecer um acidente. Olha, embriagado, você não pode beber, porque você não está no estado de consciência
que você tem clareza de consciência. Nós temos sabemos disso hoje? Não, tira a lei de trânsito lá, porque a gente só entende lei quando a lei mexe no nosso bolso. Aí a gente obedece. Ok, Infelizmente. Luzia. Ok. Ô, Nadir, você ergueu a mão de novo, é? Ou é porque Oi? tá a Não. sua mão é porque está erguida da hora, né? Pois é, É. eu acho isso que você falou é muito interessante, Luzia, porque assim, olha, essa ideia de que somente a lei natural serviria é muito idealizada, né? É muito idealizada. Ela, na prática, você não tem como, você tem no mínimo que ter alguns acordos para saber nessa situação. Eu até diria assim: olha, se você pegar pessoas muito educadas, muito habilidosas em conviver umas com as outras, talvez até você possa dizer assim: olha, a gente consegue conviver sem precisar escrever nenhuma lei, sem precisar estabelecer, né? Mas alguns acordos mínimos você vai ter. Né? O fato, por exemplo, a legislação inglesa ela é consuetudinária, ela não é normativa, não é escrita, né? Mas eles têm os princípios que norteiam, e esses princípios, embora sejam muito mais de costumes, de hábitos sociais, mas eles estão ali bem estabelecidos, né? Então, assim, é interessante essa questão que você levanta. O outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui nesse capítulo, para mim, essa é a parte mais delicada desse capítulo, porque ele vai trabalhar com a ideia de lei natural, que você lembrou bem, né? Que é uma coisa que é muito abstrata e ela vai depender da cultura de cada povo, não existe uma lei natural que você possa dizer essa aqui é a mesma. Tem a ideia da força das coisas, que você não pode também acreditar que tudo vai acontecer por progresso. Se você não segurar a onda, vai regredir, né? Vai regredir, vai voltar à barbárie. A barbárie não respeita progresso, né? O fato de que a lei natural é a mesma para todos, né? Isso aqui o Kardec está se baseando no imperativo categórico do Kant. Talvez até ele não tenha pensado explicitamente nisso, mas era um pensamento que era muito forte na época dele, né? A ideia do imperativo categórico, que existe uma lei moral que qualquer pessoa que pensar naquele sentido vai chegar à mesma conclusão, né? Então, assim, a gente sabe que não é bem assim. Se você pegar uma pessoa de uma cultura e ele vai refletir, vai chegar a uma conclusão, a pessoa de outra cultura pode chegar a uma conclusão diferente, né? Então, os aspectos culturais, eles não estão considerados aqui, porque não existia antropologia nem sociologia, né, gente? Então, não vamos culpar o Kardec, não, que não faz o menor sentido. Eu quero apenas dizer que esse tópico, progresso da legislação, ele precisa ser olhado à luz da ciência política da atualidade, né? A legislação ela é feita por dimensões da política, por esferas políticas. Essas esferas políticas elas são jogos de interesse muito bem definidos. Esses interesses são, sobretudo econômicos. Até quando a religião entra no movimento que a gente está tendo agora da teologia do domínio, né? Até nesse momento, o pessoal está achando que é religião, não é religião, é interesse econômico mesmo, né? Então, é importante a gente saber que a legislação humana ela é o jogo de força, ela é o jogo de força e, sobretudo, o jogo de dominação. Como Kardec diz muito bem, é o forte fazendo lei para poder controlar o fraco, e o fraco tentando reagir e não se deixar controlar pelo forte, né? É assim que funciona a coisa. E o último tópico que eu anotei é o que o Alfonso comentou das pessoas de bem, né, o Alfonso? Eu até pensei que você fosse falar isso aqui, já que você não falou, eu falo, né? O das pessoas de bem, que, de novo, é uma abstração que a gente também tem que ter cuidado ao lidar com ela, né? Ter cuidado ao lidar com ela. Porque o que é uma pessoa de bem? Se a Lavínia tivesse aqui hoje, ela ia criticar esse ponto. Ia falar: olha, todo mundo tem o bem e o mal dentro de si, né? Ela vai falar: nós somos uma contradição. Nós somos capazes, tanto capazes para o bem quanto somos capazes para o mal. Depende de circunstâncias, depende de uma série de fatores, né? Depende de consciência que a gente já tenha desenvolvido, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa ressalva. Antes de passar para o último tópico, eu quero ver se vocês têm algum comentário ainda a respeito de progresso da legislação humana. Professor, Fala, Animar. aí o senhor falou assim, olha, os políticos fazem as leis pelo jogo de interesse. E o pobre não é ouvido, mas eu vou perguntar para você. O povo nem está preparado para entender coisa alguma. Ele não está preparado para ter interesse em acompanhar essas coisas.
Então, é muito difícil reagir, é muito difícil modificar pela força do povo, digamos assim, não é? Porque as pessoas estão tão distantes de querer acompanhar as coisas. É isso, é isso, é isso. Ok, Neymar. Rejane, você ergueu a mão porque você quer falar? Ou foi acidente? Assim, a minha cabeça fica flutuando aí, contextualizando algumas coisas assim que eu tenho analisado. Você conhece o Rodrigo Teodoro, né? Conheço. Pois é, ele teve agora no Brasil, está na Nova Zelândia, e eu fiquei assim pensando, né, na diferença que tem, né? A colega falou, o povo não está preparado para as leis. Mas também os governos não estão preparados para esse olhar por social. É como o Elias falou agora, é tudo por interesse. O Rodrigo me deu um exemplo na Nova Zelândia, que lá você não pode sair de uma loja de mercado com uma garrafa de cerveja ou vinho à mostra. Visível. É sempre dentro de uma embalagem, porque eles têm um problema sério com o álcool. E eu achei isso tão interessante, porque isso é para não incentivar os adolescentes. Outra coisa que está chegando lá, que é o VAP, né? O VAP é aquele cigarro eletrônico, que vão ter que trazer muitas leis. Então, veja bem, o coletivo, quando a gente vê o que que a Nova Zelândia fez na pandemia, o primeiro a fechar, o último a abrir, a gente vê que o interesse coletivo sobrepõe a tudo. Então, assim, essas nossas leis, eu fico tão decepcionada quando eu li essas perguntas, porque a gente está tão longe aqui, principalmente no Brasil, né? Eu acho assim, quando o interesse for voltado para o comércio, para os interesses pessoais e não para o social, a gente vai estar muito aquém de tudo isso que a gente está almejando, né? E eu achei fantástico esse comentário dessa pergunta, achei assim, forte, muito forte. Era essa colocação que eu queria fazer. Ok. Pois é, gente. Então tá aí, olha. A gente tem que ter cuidado com isso. Fazer Sempre só que a um gente... comentário. Faz, Alfonso. Ele fala aqui muito da lei penal, né? E o problema que nós temos hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o processo. O processo penal, o processo civil que tá terrível, né? Uma justiça que tarda não é justiça. Então, não adianta você reforçar a pena se ela não vai ser cumprida, ou se vai demorar tanto tempo para se cumprir que perde razão de ser. Hoje, no Brasil, o costume, quem tem dinheiro para isso, é atrasando o julgamento até que a pena se extingua por decurso de prazo. Então, o processo é o grave da nossa justiça hoje, não tanto as penas. As penas talvez tenha até demais. Porque assim, olha, essa ideia de que um povo depravado precisa de leis severas, eu não sei quem foi que criticou isso aí, alguém criticou, e eu acho muito interessante isso, tá, gente? Não adianta você reforçar a pena. Não é. O que que é sociedade depravada? Uma sociedade depravada é uma sociedade que está desestruturada. Vamos voltar no Durkheim, né? O que que é uma sociedade depravada? Uma sociedade depravada é uma sociedade que se desorganizou, né? E muitas vezes por ação de exploradores que têm interesse na desorganização social. Porque para determinados grupos de exploração, a desorganização social é lucrativa. Eu não sei se vocês viram, na pandemia, quem mais ganhou dinheiro foram os grandes empresários, foram os ricos. Os ricos aumentaram a sua fortuna monstruosamente, 26% de aumento. Os pobres perderam. Então, olha que interessante. Numa pandemia, o rico sai ganhando. Então é muito interessante de perceber isso. E aí, Alfonso, eu acho que assim, o penal chama atenção, né? O penal chama atenção. Agora, eu estava vendo aqui, eu estava vendo ontem mesmo, uma lei que foi, que o Congresso esticou ela para até 2040, né? Que ela vai simplesmente transferir para as grandes empresas do setor petrolífero a bagatela de 300 e poucos bilhões de reais, né? Então, assim, a gente fica vendo assim as leis sendo manobradas aqui para baixar a idade de prisão para 16 anos, para poder a polícia matar e não ter maior preocupação com responder por isso, não sei o que mais, para aborto, para não sei o que mais, prender quem tentou suicidar, né? Então, assim, a gente vê essas discussões mais morais, enquanto isso, a coisa está correndo solta no que realmente interessa, tá? Que é o econômico.
Então, até nisso, a Animari falou um negócio interessante. A sociedade não tem preparo, não tem educação, instrução, né, para entender essas coisas. E, de preferência, ela é mantida na ignorância. Porque ela mantida na ignorância, é mais fácil de você continuar usando essa mesma sociedade para produzir riquezas e você abocanhar essa riqueza para você, né? Então, isso é muito sério. E a gente não pode perder isso de vista para não ficarmos numa análise simplista desse tópico, tá? Que o progresso da lei humana vai acontecer naturalmente, pela força das coisas, que tudo, né? Que a gente, não é assim. Nesse ponto, Karl Marx, para mim, a leitura dele é muito correta, sabe? É uma disputa entre quem tem muito dinheiro e quem só tem o trabalho para sobreviver. Quem tem muito dinheiro vai tentar controlar esse povo que só tem o trabalho para sobreviver de todas as maneiras. Quem só tem o trabalho para sobreviver vai ter que achar meios de poder defender os seus interesses, porque se depender da generosidade dos ricos, eles jamais terão nada, né? Então, a gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente faz uma análise simplória desse tópico e aí a gente fica fora da realidade, né? Vamos terminar com esse último tópico, que é influência do espiritismo no progresso. Comentando o que você falou, entender Karl Marx é entender os dias atuais. Não, explica para nós, Silvio. Não, porque Karl Marx é o único que explica o que é o capitalismo. Quem quer entender capitalismo, entende, o que está acontecendo hoje. Eu acho que Karl Marx é fundamental para a gente entender a sociedade. Tem muita gente que fala mal, sei que tem no meio espírita, descem a lenha no Karl Marx, eu falo, olha, estão descendo a lenha da pessoa errada. É um dos filósofos mais respeitados, né, do século XIX, no século XX, né, um dos filósofos mais respeitados. Se alguém não entendeu isso, é porque faltou aula de filosofia, né? O pessoal fica demonizando, como se fosse comunista, mas eu não vou nem entrar nessa discussão, porque eu acho que ela, né? Mas é isso que você falou, ele foi quem melhor estudou o capitalismo, e para entender a sociedade hoje, isso é fundamental. O nosso último tópico, Elias, só aproveitando que você falou de Karl Marx, até hoje eu não entendo aquela afirmação, marxismo cultural. Eu fico tentando entender o que é esse argumento que a extrema-direita tem trazido, que até hoje eu fico perguntando ao meu marido, o que é isso? Meu marido é professor universitário, na área de sociologia também, e fez ciências sociais. Até hoje ninguém me explicou isso. Mas é tão fácil de entender, Rejane. Uai. Marxismo cultural é semelhante à ideologia de gênero. Você não sabe o que é ideologia de gênero? Entendeu? É porque então, eles falam que nós estamos imbuídos nesse marxismo cultural. Então, seria a mesma coisa de nós estarmos imbuídos em Marx e ok. Porque assim, olha, na realidade... É mais simples do que eu pensei. Porque o pessoal cria essas expressões porque elas são, assim, vamos dizer, chaves, né? Chaves que acionam certos dispositivos, né? Para negar alguma coisa. Então, por exemplo, quando você fala que é marxismo cultural, você está renegando automaticamente que possa haver filosofia em Karl Marx. Marx não passa de moda, de cultura, de ideologia, né? Então você nega. Quando você fala ideologia de gênero, o que você faz? Você fala, tá vendo? Isso é coisa de gente de esquerda, né? Traz ideologia para dentro da discussão tão importante. É só um rótulo, então. Um rótulo para descartar. Porque marxismo cultural, o que é? Na verdade, isso não existe, né? Isso não existe. Pois é. Isso é igual Saci Pererê, né? Eu já ouvi falar, mas nunca vi, né? Então, marxismo cultural... O Divaldo também falou isso, não falou? Fala, ele já falou de ideologia de gênero, ele falou que Karl Marx é ocioso, viveu da riqueza da mulher dele. Ele fala tanta coisa que eu fico com dó, né? O que eu vou falar? Vou contestar o Divaldo. Né? No filme que eu assisti não era assim, né? Karl Marx não dependeu da mulher, né? Entendeu? Então, assim, fica até sem graça. Você vai discutir com... Não pode. Eu tenho um profundo respeito pelo Divaldo. Eu não vou contestar Divaldo em rede social, né? Agora, quem está perto dele tinha que dar uma ajudinha, né? Falar, Divaldo, esse WhatsApp que você viu é falso, né? Isso é fake news, né? Isso é falso. Né? É aí que estão os depravados da sociedade, né? Infelizmente, gente, tem gente que se alimenta disso, né? Vamos para o nosso último tópico, então, que a gente vai encerrar com ele. Influência do espiritismo no progresso.
E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu quero trazer aqui o meu amigo Leon Denis, que eu acho fundamental para esse entendimento. O Leon Denis ele vai dizer assim, olha, que o Espiritismo não é a religião do futuro, ele é o futuro das religiões. Eu queria discutir essa expressão com vocês, antes de a gente ler a influência do Espiritismo no progresso. Queria que vocês me dissessem que impressão que essa afirmação dele passa por vocês. Eu entendo Vai lá, Alfonso. que Denis, ele queria dizer que ele pensava assim, né, que o espiritismo não deveria ser uma religião diferente, mas sim influenciar as religiões que houvesse, de maneira que tivesse um ponto em comum que reduzisse as divergências que se via na época entre as religiões, principalmente entre catolicismo e calvinismo e luteranismo que tinha na França, né? Os protestantes da França, na época chamavam de evangélicos, e os católicos. Mas eu acho que eles conheciam muito pouco das religiões orientais, ou não, não viam essas religiões com importância, apesar de a gente sabe que a quantidade de adeptos é muito maior do que no próprio catolicismo. E uma preocupação que Kardec sempre teve, desde o começo, é que não tinha que fazer proselitismo. Então, se não tem que fazer proselitismo, não é religião, ou não precisa, não tem o caráter de religião. Agora, o judeu também não faz proselitismo, tanto que, ao contrário, ele dificulta ao máximo de alguém queira entrar ao judaísmo, tem que passar por todo um cuidado da igreja, do local onde ele mora, para poder ser aceito ou não. Então, são conceitos diferentes de religião. E a ideia que eu entendo, tanto Kardec no início, quanto Denis, quanto outros que prosseguiram o trabalho de Kardec, muitos deles não queriam e não viam a religião como extremamente importante dentro do espiritismo. A religião, ser uma religião, mas sim ser uma filosofia que todas as religiões seguissem. E aí eu tenho uma pergunta. Será que ser uma filosofia que todas as religiões seguissem também não tem uma pretensão muito grande aí? Não é? Então, assim, gente, eu gosto de lembrar de novo que isso é uma visão de mundo do século XIX. No século XIX, a Europa acreditava que, através da ciência, ela ia chegar no mundo inteiro e aquele modelo de sociedade europeu ia se espalhar pelo planeta inteiro. E todo mundo ia ficar parecidinho com os europeus. Os europeus acreditavam nisso. Claro que ia ter umas diferenças de cultura, né? Mas etc. Mas a ciência seria universalizada, a religião, né? A religião, no sentido mais nobre da palavra, seria universalizada. Os católicos se convenceriam das teses espíritas, os protestantes seriam convencidos de que essas teses espíritas eram pertinentes, né? O povo acreditava nisso, gente. O povo acreditava. Então, a gente não pode tirar esse cenário do horizonte se a gente quiser entender essas questões, né? Hoje a gente já sabe, hoje ciência da religião é uma área de estudo. Dentro das universidades tem uma área chamada ciência da religião, tá? Que tem nos cursos de antropologia, tem nos cursos de sociologia, tem nos cursos tem outras áreas que usam esses cursos, tá? Por quê? Porque é preciso compreender melhor o aspecto da religião na sociedade para entender como é que isso funciona. Que a religião é o campo da irracionalidade, não é racional. É um campo que é da fé. E ela não é movida pela razão como Kardec pensava, como Leon Denis pensava, como todo mundo pensava. E aí eu vou pôr uma pergunta aqui para a gente ler, e vamos ver se a gente, lendo ela, o que a gente conversa. Acho que nosso diálogo vai ser melhor lendo essa pergunta. Quem se oferece para ler para mim agora? Mais um leitor aí, vamos lá? Para dar uma folga. Vai lá, Alfonso. Vai lá. Influência do espiritismo no progresso. O espiritismo se tornará uma crença comum
ou permanecerá sendo partilhado por algumas pessoas? Resposta. Sendo ele, certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que deverá ocupar seu lugar entre os conhecimentos humanos. Todavia, terá que sustentar grandes lutas, muito mais contra o interesse do que contra a convicção, pois não há como dissimular que existem pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais, mas os contraditores, encontrando-se cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob a pena de se tornarem ridículos. Pode comentar, Alfonso, se você quiser. Eu sei que coçou a língua, pode falar. Eu acho que não mudou muito nesses 150 anos, 160 anos de história, né? A gente encontrou, na época de Kardec, diferenças de pensamento entre os próprios espiritistas, né, da França e da Inglaterra, dos Estados Unidos. Logo depois de Kardec, teve um processo, chamado Processo dos Espíritas, que Lemarie foi condenado a um ano e pouco de cadeia, que serviu, inclusive, para unir essas seitas diferentes de espiritismo que tinha, certo? Principalmente os Estados Unidos mandou um apoio muito forte para os espíritas na França por conta desse processo, mas eu acho que isso repete a história da humanidade em várias situações. Uhum. Não tem muito nada de novo, não. E assim, e de novo aquela ideia de que o espiritismo vai chegar, né, vai alcançar todos os povos. Por isso que eu falei, a gente tem que entender que nós estamos falando da Europa do século XIX, senão a gente não entende nada disso. Qualquer pessoa que lê isso aqui hoje, com o olhar do século XX, vai falar, o que é isso, né? Fala, o que é isso? Mas é porque o olhar daquela época era isso, né, gente? O cristianismo, o comentário de Kardec, inclusive, ele é ainda mais interessante, né? Quando ele diz assim, olha, o cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Tá? Ele achava que, no entanto, a marcha do espiritismo será mais rápida do que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo sobre o qual que ele se apoia que lhe abre os caminhos. Então, assim, o povo da Europa todo acreditava nisso, tá, gente? Que a Europa ia ser o modelo para o mundo e que, portanto, o espiritismo ia se espalhar para o mundo inteiro, né? Ia ser uma maravilha. E aí, em seguida, viria o mundo de regeneração. Olha que maravilha. Né? E não tem nada. Esse sonho, eu gosto de lembrar que ele era o mesmo do Karl Marx, só que com outras palavras. Né? O Karl Marx também achava que o capitalismo estava se consolidando, seria um modelo que se implantaria no mundo inteiro e entraria em colapso porque as forças contraditórias do capital e do trabalho entrariam em choque, os operários se revoltariam, tomariam as fábricas, estabeleceriam a sociedade com base no trabalho coletivo, no sistema cooperativo, e nós teríamos finalmente superado a fome, a miséria, a exploração do homem pelo homem, e teríamos uma sociedade onde todos teriam tudo necessário. Então, eu falo assim, ó, Karl Marx e Kardec, a linha de pensamento era a mesma, o Hegel também, né? O ápice da civilização, a Revolução Industrial proporcionando bens para todas as pessoas, vestuário para todo mundo, calçado para todo mundo, comida para todo mundo, moradia digna para todo mundo. Olha que maravilha, gente, né? Então, assim, tá? É claro. Professor, Fala, Animari. no entanto, o senhor já observou que o discurso católico mudou? O discurso evangélico, não daquelas denominações que o pessoal não estuda nada, mas daqueles assim, das mais tradicionais. O discurso dele mudou. E a gente percebe no discurso dele que aí tem leitura de Kardec. Uma vez, uma freira estava fazendo um curso na federação, ela falou, lá a gente tem todos os livros de Kardec, sabe? Então, eles leem, sim, sabe? Então, os ajuda bastante também, isso que eu queria falar. Uhum. A Ok. Umbanda também. É. A Umbanda também. E eu acho que todo espiritualista
se baseia em Kardec. Eu acho que ajuda, sim. Muitas coisas ajudam, sim. Sim, mas aí Né? é o que o Não Alfonso como, falou, né? Pelo lado da ciência, pelo lado da filosofia, né? E não sim. pela religião espírita que se estabeleceu, Não. Eu ando tão indignada com religião que né? é Então, assim, melhor. olha, e aí, Nadir, eu até acho interessante, por exemplo, É melhor. no aniversário de Kardec agora, a gente vê muita homenagem a Kardec, né? E eu acho as Sim. homenagens interessantes. O lado mais importante de Kardec, eu acho que ninguém lembra, que é o de ele ter trazido para a discussão da filosofia e da ciência as questões relacionadas à espiritualidade. Para mim, essa foi a maior É, contribuição. As pessoas acham que a contribuição dele foi ter trazido das altas o esferas, pelos evangelho. espíritos superiores, a religião, a terceira revelação, né? Que há de iluminar todo o planeta, tal, tal, tal. Eu olho e falo assim, gente, não tem nada mais viajação do que isso, né? Agora, se a gente pegar Kardec como um pesquisador, como um cientista, que trouxe para o campo da discussão a questão do espírito, aí, nesse sentido, sabe? A ciência está caminhando nessa direção, muitos movimentos religiosos aproveitam isso. A Seicho Noye nasceu da leitura dos livros espíritas pelo Masaharu Taniguchi. Masaharu Taniguchi leu Kardec, tá? Então, se pegar pelo lado da ciência e da filosofia, aí o espiritismo teve uma contribuição relevante. Agora, se pegar a religião, esquece, né? Então, acho que é isso que é importante a gente também fazer essa distinção. Leon Denis estava falando naquele momento da filosofia espírita, hoje não dá para falar mais em uma ciência espírita, isso não existe, né? Mas de trazer o assunto para a discussão da ciência, trazer o espírito para a discussão da ciência. Essa foi a grande contribuição do espiritismo, né? A grande contribuição de Kardec, né? É. Então, é isso Mas, que a gente professor, precisa perceber, né? Fala, Ana Maria. sabe como que a gente aprende lá na FEE? O Hum. Espiritismo não é religião, é ciência e filosofia com consequências religiosas. É Uhum. assim que a gente aprende lá. E na hora da vivência acaba sendo muito religioso, né, É gente? isso. Na vivência acaba Teológico. sendo religioso, é teológico, né? Eu acho que a ciência tem que, a história, a ciência tem que deixar claro, ainda hoje, que religião não é algo para ser provado, é crença, que eu acho que as pessoas não entenderam nada ainda. É. Confunde, confunde. Por mim, religião nem existia. Eu quero ler com vocês mais um ponto aqui, só para a gente ver o que Kardec pensava, qual que era o pensamento dele, né? E a gente entender o pensamento dele. E fazer, claro, os ajustes que forem necessários hoje, mas entendendo o que ele pensava, porque senão a gente quer discutir Kardec sem entender o que ele pensava, né? Essa aqui, 799. Agora, Luzia, lê para nós a Luzia, que nós tiramos a palavra da Luzia aquela hora, né, Luzia? E agora vamos devolver para Não, tudo você. bem. Vai lá. 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontra o seu verdadeiro interesse. Não estando mais a vida futura velada pela dúvida, o homem compreende melhor que poderá assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cores. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. De que materialismo ele está falando? Eu acho que ele está falando desse poder que existe hoje, que corre todo mundo atrás do poder e não enxerga o ser humano, não enxerga a sociedade, não enxerga o social. Então, é isso que a gente observa no mundo. Jogo de interesse, o dinheiro fala mais alto, Fala não muito é mais isso alto. que ele está falando? O Harari, ele tem uma afirmação que eu acho muito interessante. Tem muita gente que critica o Harari por vários motivos, mas ele tem algumas contribuições boas quando ele fala que no século XX o dinheiro foi erguido à condição de divindade. O dinheiro foi erguido à condição de divindade. Todo mundo acredita muito mais no dinheiro
do que em qualquer fator espiritual, né? Kardec pensava muito em termos de vida futura. Ele acreditava que, por revelar ao homem a vida futura, por não ter dúvidas de que a vida continua além da morte, que isso faria com que o homem compreendesse melhor, tá? Onde é que está o seu verdadeiro interesse. Ele acreditava nisso. Hoje, a gente já tem condições de afirmar que crer na vida futura não é um elemento, dependendo da crença, né? Se for um processo assim, muito interior de reflexão e etc., pode até ser, né? Pode até ser. Mas não é por si só que o fato de alguém acreditar, de estar numa religião que acredita em vida futura, que vai mudar nada se não houver um grande trabalho de reflexão depois disso também, né? E aí eu quero fechar com o que você disse, Luzia. O materialismo que ameaça a humanidade hoje tem muito mais a ver com o modo como a nossa sociedade está organizada do que propriamente com a crença, né? Tá? É muito mais a crença no dinheiro, no imediato, no consumismo, no poder dos bens, é o material mesmo, a vida material, né? Então, eu acho que se a gente fizer essa adequação, essa questão fica maravilhosa. A gente tem que entender que no ponto que ela pode ser questionada é porque naquela época o pensamento era outro, né? E aí eu acho que essa parte que a gente não precisa ler não, tá, gente? Nós não vamos ler não, porque vai ser bem essa linha de pensamento mesmo, né? Eu só quero pegar para a gente encerrar algumas afirmações de Kardec ou das que ele selecionou que estão aqui no texto e que eu acho muito interessante para a gente encerrar com elas, tá? Porque eu acho esse capítulo, ele, ao mesmo tempo que ele é o mais contraditório da obra de Kardec inteira, porque a questão de progresso é uma questão hoje que está bem marcada, né? Mas ele tem muitas pérolas boas para a gente aproveitar. E eu quero pegar algumas delas aqui para a gente conversar um pouquinho. Quer ver? Quero pegar essa aqui, ó. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensíveis a necessidade do bem para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. O que essa afirmação tem a dizer para nós? Olha, faz-se necessário, faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Muito interessante. Deixa eu vou ler as 4, que aí a gente só pensa junto e troca ideia. Ele diz assim, olha, na questão 785, além da felicidade que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. E eu tenho uma perguntinha para responder em uma palavra, por favor, quem tiver um insight. Deixa eu pegar aqui o texto que eu copiei, tá? Então, aqui, ó. Além da felicidade que o gozo dos bens terrestres proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Qual que é essa felicidade? Dever cumprido? Dever cumprido, o que mais? Consciência tranquila? Consciência tranquila, o que mais? O que mais, gente? Luzia, você pensou uma? Fala, Luzia. Não, eu pensei na consciência também, na consciência tranquila. Aham. O que mais, gente? Alegria de fazer o bem. A alegria de fazer alguma coisa que faz diferença, né, Animade? Pois é, o Evangelho segundo o Espiritismo fala, se existe uma felicidade, é aquela decorrente, não é, de fazer o bem, ajudar, é, por aí, tá? Agora eu não lembro das palavras, né? Mas é essa Então, mesmo, né? Então, Fazer veja, o bem sem esperar nada de troca, tem nada né, em troca, Lelias? sem Porque muito interesse. espírita faz caridade pensando lá na vida futura, Lá né? no nosso lar, né? Ou então Só para faz ficar... caridade pensando, não porque quer fazer, não porque também um ateu faz o bem sem querer, Sem interesse. sem interesse, né? Vamos lá. Então, é aquela máxima de fazer o bem sem olhar a quem, né? Fazer o bem Não, sem olhar a quem. fazer o bem sem interesse de receber nada em troca. Desinteressadamente, né, gente? Vamos lá, É, próxima. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, assim como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho e nem de viver a expensas dele. Eu acho essa afirmação também brilhante.
sabe? Por todo o problema que o capítulo possa ter na parte filosófica, na parte teológica, etc., mas tem as pérolas que a gente pode pegar aqui, ó, e usar, né? Quando, O por toda mundo parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Comentários de esse, 10 segundos? Quem quer fazer um? Tranquilo? esse é o mundo perfeito, né, em Kardec. É Maravilhoso. utópico, né, gente? É utópico, mas a utopia sinaliza que direção que a gente deve seguir, né? Se a É, gente não lindo. tivesse utopia, a gente não saberia que direção Gosto andar. muito de uma poesia que Hum. foi cantada por Gonzaga, né? Luiz Ah. Gonzaga, que a esmola que é dada para o homem que é ação, ou mata de vergonha, ou acostuma o cidadão. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? As pessoas têm que ter o sentimento de pertencimento daquilo que ele conquista. Isso faz parte da natureza humana. Então, se começa a viver do seu vizinho, isso torna-se costume rapidinho. Agora, o problema mais grave, né, Alfonso, é que a nossa sociedade, do jeito que ela está estruturada, assim, ela é construída, ela é construída para o mais esperto viver às custas dos É. outros, né? Uhum. É assim. Esses dias uma pessoa entrou no meu post e fez um comentário lá assim, quando a gente falou comentava lá de uma sociedade mais igualitária, né? Ele falou assim, deixa eu não ter patrão para dar emprego. Aí uma pessoa foi responder assim, ó, deixa eu não ter trabalho para trabalhar para o seu patrão. Achei interessante, que gerou um bate-boca lá entre os dois, muito interessante, onde o cara colocou assim, olha, na verdade, onde é que está a exploração? Não é no funcionário que trabalha pelo dinheiro, é no patrão que usa o trabalho do funcionário para render 10 vezes mais do que ele paga para o funcionário. Ele fica com 9 e fala, ó, tá aqui um para você, seja feliz, né? Então, assim, essa questão do viver às expensas do outro, ela é uma questão bastante complexa, porque ela tem muitas faces, né? Mas pode falar. Eu ia dizer que o risco, o problema maior é a questão da propriedade, que eu acho que é forçada demais a barra, né? Valoriza demais a propriedade individual. E Exatamente. aí Se fosse mais coletivizado, o mundo era outro. sim. Não, principalmente a questão da propriedade da terra, né? Eu acho que isso. E o Brasil é um mau exemplo de divisão de propriedade que é terrível. A humanidade progride. Aí, Luzia, volta em você aqui, ó, Luzia. Aquilo que você falou, Ah, tá? A humanidade progride por meio dos indivíduos, que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. Eu isso. acho essa afirmação do Kardec maravilhosa, porque ele chama atenção para o aspecto político, ele chama atenção para a participação social, ele chama atenção para a democracia, tá? Que assim, é na hora que a gente consegue um número suficiente para empurrar o carro para o lado melhor, é que a gente consegue uma transformação social. É o trabalho de formiguinha. É o trabalho de formiguinha, é o trabalho de E, a, conscientização, e essa caridade que ele está falando aqui é simplesmente o amor em ação. amor em ação, né? Gente, eu encerro com essas 4 sentenças que eu trouxe aqui do Kardec, que para mim são primorosas, que fecham esse capítulo de maneira maravilhosa. Só lembrando que, quando a gente for falar de progresso, a gente tem que lembrar que há discussões filosóficas importantes em torno disso, sobretudo para não cair na ideia de progresso inevitável, de progresso que se dá pela força das coisas. Não, progresso é a gente que faz, né? É a visão teológica de que Deus chegou à época em que Deus previu esse progresso para a humanidade, sabe? Que essa visão não se sustenta, né? Eu acho que essas 4 sentenças aqui mostram isso com muita propriedade, né? A gente entender que o progresso, ou ele vai ser feito por nós, ou ele não vai acontecer nunca, né? Uma boa noite, um feliz final de semana a todos. Então, abram todos os seus microfones para a gente se despedir, Boa minha gente. eleição.